vou falar sobre relacionamento, as pessoas são dependentes e independentes. No relacionamento amoroso, pode acabar esse rótulo de relacionamento dependente e independente, é uma coisa bem que existe num relacionamento. Mas quando a gente nasce assim, eu única, né? Eu sou única. Eu nasci e recebi toda a educação da minha família. Hoje eu sou adulta, eu tenho a minha personalidade e minha forma de viver. Aqui sou eu. Mas para mim, no futuro, eu tenho que encontrar o tu. O tu também, ele cresceu, ficou adulto e veio com toda a bagagem de sua família, com a sua personalidade. Então, quando o eu e o tu se encontram, eles não se tornam mais eu e tu, se torna nós. Isso se torna nós. O vermelho vai representar o nós, porque o vermelho é amor, o vermelho tem energia. Então, a partir do momento que o eu e o tu se encontram, não vai existir mais eu nem tu. Vai existir no relacionamento nós. Quando no relacionamento se tem a expressão nós, tudo se torna mais fácil. Por quê? Porque a gente deixa de ser individual para se tornar duas pessoas que moram juntas, que vão partilhar o relacionamento. Essa partilha é no financeiro, essa partilha é no amor. Hoje essa partilha é nas atividades domésticas. Porque antigamente o eu, que eram as mulheres, ela só trabalhava em casa, doméstica. Então o marido saía, o tu saía, tudo bem, voltava, estava tudo organizado. Mas hoje o eu e o tu saem, todos os dois vão trabalhar. Quando eles vão trabalhar, que volta, vai existir o nós que estão em casa, no seu relacionamento. Então um precisa do outro para se relacionar. Então, se existe uma relação, então tem que ter o equilíbrio do nós. Existe o nós porque a gente tem que trocar ideias, a gente tem que trocar a forma de ser, a forma de viver. E principalmente quando o eu e o tu se encontram para formar o nós, tem outra pessoazinha que é o filho, que vai se tornar uma grande família. Então, aqui é que se torna a sua família. E para tornar essa família, o que registra aqui nessa família é o lazer, é uma viagem, tudo vai ficar aqui registrado. Porque a partir do momento, a gente vai falar assim, quando nós viajamos para tal cidade, aconteceu isso. Quando nós fomos a um parque com o nosso filho, aconteceu isso. Então, vai ficar sempre registrado no nós. Então, para um relacionamento se dar bem, ser saudável, ser extraordinário, ser bem vivido, nós temos que nos expressar a palavra nós. Então, o nós, ele existe muito respeito. E existe muito equilíbrio, o equilíbrio do dar e tomar, o equilíbrio de tudo se fazer um pelo outro, para que o nós dê certo. E no relacionamento existe também uma rotulação do relacionamento pendente e o relacionamento independente. Essas duas rotulações, ela é favorável, mas na mesma hora ela pode ser prejudicial a um relacionamento. Por quê? Porque quando eu sou eu e ele é tu, eu necessito de ser eu sempre. E esse tu necessita de ser sempre ele. A gente, quando se une, somos nós,
mas temos a nossa necessidade. Como, por exemplo, a você participar do aniversário com suas amigas. Eu preciso ter contato com outras pessoas, assim como tu, como coisas normais, sem perder a personalidade um do outro. Mas só que quando às vezes existe um relacionamento, como nós, existem muitas pessoas que são dependentes uma da outra e acham que a partir que existiu esse relacionamento, eu preciso de tudo do outro. Para tudo que eu for fazer, eu dependo dele, que chega a sufocar o outro. Assim, o independente também, ele nunca se torna independente. Ele pode ser até independente financeiramente, ter uma melhor condição do que o outro. Mas se está no relacionamento, ele não pode jamais achar que é maior do que o outro. No relacionamento não existe o maior nem o menor, existe a igualdade, porque aqui somos nós. Então, para uma relação de uma pessoa dependente, ela pode ser dependente dele, mas nunca procurar sufocar o outro. Achar que tem que estar sempre colado, achar que tudo que for fazer tem que estar colado, achar que tudo que for fazer precisa da opinião do outro, entendeu? Não ter a sua opinião própria, não ter a sua vida própria. Assim, o independente também, ele não pode ser tão independente, achando que não precisa desse outro e achar que tem que fazer tudo sem concordar com esse. Então, o relacionamento que existe dependência ou independência, ele tem que ter essa bipolaridade, mas que exista um consenso. O independente sempre olhar para essa outra pessoa e saber que ela é importante. Assim, essa dependência, saber que ela é importante sem você precisar estar sufocando esse outro. Sabe quando uma sanfona, que ela para funcionar, ela tem que ir para colar e descolar? Então essa metáfora é muito interessante no relacionamento. A gente precisa estar sempre coladinho, mas tem coisas que a gente precisa se afastar para o outro poder respirar e fazer o que ele deseja da vida dele, desde que ele sempre olhe para o seu relacionamento, para que os dois caminhem junto. No relacionamento tem que ter sempre o equilíbrio. É a lei mais importante de um relacionamento, é o equilíbrio. Não é ficar achando que eu dependo do outro para fazer tudo na minha vida e não achar que eu não dependo, porque não existe gente independente total. Sempre a gente precisa do outro. Então, para a gente tornar um relacionamento mais saudável, com mais equilíbrio, é sempre estar fazendo o quê? Olhar para essa união, para essa relação e saber que aqui somos nós. Não existe o eu e o tu, existe o nós. Para que tudo que for fazer, exista um acordo, exista uma conversa, porque para isso existir, existe o respeito. O respeito é muito importante para ter o equilíbrio no nós, entendeu? Então, essa relação que você depende ou que você não depende do outro, é uma coisa que desequilibra um relacionamento. Eu vivo com meu esposo, que de certa forma eu dependo dele. Dependo dele por quê? Porque somos dois. Então, eu perguntar o que acha, tudo muito bem. Mas eu viver um mundo só em prol desse, achar que essa pessoa é tudo na minha vida, que eu não posso viver sem ele, achar que a minha felicidade depende dele, isso atrapalha o meu eu e atrapalha o nós. Como se eu viver a minha vida achando que eu não dependo de você, que a minha vida é minha, que eu faço dela o que quiser, isso também vai atrapalhar o nós. Então, relacionamento, sempre vocês botem, nós iremos, nós vamos fazer, nós. Tirar sempre o eu e o tu. Desde que você não perca a sua essência, nem o tu também
perca a sua essência, o ser que cada um é, entendeu? Então, na situação, para a gente saber realmente se nosso relacionamento existe essa dependência ou essa independência, é enxergar, procurar saber como eu me sinto em relação a este relacionamento. Aqui vem dizendo assim: o amor saudável, a pessoa enxerga o seu relacionamento como parceiro. Você tem que olhar um para o outro como parceiro, não como uma dependência, como aquilo fosse tudo maior na minha vida. Na minha vida maior sou eu tenho que amar primeiro para poder amar ele, entendeu? E as pessoas dependentes enxergam o companheiro como o centro de tudo, fazendo que ele seja tudo de maior importância. E o independente acha que a maior importância é ela, não tem que olhar para o outro. Então, vamos tirar essa dependência e essa independência do relacionamento e vamos nos tratar como nós, como uma família de equilíbrio, que aqui se coloca um filho no mundo, e quando for se relacionar, procurar sempre saber se há equilíbrio. Se o amor existe equilíbrio, jamais a gente vai deixar que eu ou tu, ou a dependência ou a independência, desequilibre isso aqui. Então vamos ter o equilíbrio no nosso relacionamento, vamos olhar para nós mesmos, né, como pessoa, cada um com a sua personalidade, com respeito, com amor, e caminhar juntos para que a forma de dependência ou a independência não atrapalhe o seu relacionamento. Se você acha que você tem essa dependência e que isso atrapalha no seu relacionamento, então vamos fazer uma constelação e vamos olhar da onde é que vem isso. Então vamos fazer a sua constelação, vamos dar continuidade com a terapia para que você torne essa pessoa saudável e seu relacionamento seja extraordinário, de um relacionamento que exista amor e companheirismo sem precisar dessa dependência ou essa independência. Então dá um like lá para mim, entre em contato e marque a sua terapia.